Muito boa noite, igreja, graça e paz, amém? Feliz ano novo para vocês, aleluia! Já deu um feliz ano novo para quem está do seu lado aí? Faz isso agora aí, aproveita, fala feliz ano novo. Fala assim, você está mais bonito que ano passado. Louvado seja o Senhor. Vocês estão felizes demais de estar aqui? Amém? Vocês estão com fome e sede ainda de Deus aí? Tem mais fome, tem mais sede? Aleluia! Quem está com o balde aí nessa noite? As crianças têm que liberar isso? Cadê elas? Venham aqui na frente então, ou ali no cantinho já. Nós vamos orar. Pai, obrigado pelas crianças. Nós abençoamos, liberamos elas agora para o culto que elas vão ter lá atrás. Elas continuem crescendo nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá. Em nome de Jesus. Gente, falando em crianças, como o pastor falou, eu tenho duas filhas, a Ana e a Liz. E uma delas, graças a Deus, eu já conquistei, eu acho, porque ela é muito apegada a mim, que é a Ana. E daí eu estava ali quase que vindo com ela pregar, porque ela não queria me deixar vir, não. Ela falou, não, vou ficar com você, quero seu colo lá. Ela desmaiou agora. Porque a Ana, ela tem um costume de dormir no meu cheiro, né? Ela fica ali comigo, e ela quer o pai para dormir, etc. E eu amo isso. Às vezes ela de madrugada, ela me chama, e daí eu vou lá até a cama dela, e ela fala assim, fica aqui comigo, né? Aí eu falo, oh meu Deus, nem entro direito na sua cama. Mas daí o pai vai lá, dorme todo torto, apertado, que não resiste, né? Mas essa noite foi muito interessante. Essa noite, quando nós fomos dormir, e já era, né, 2 horas da manhã, a Laís não ligou o ventilador do nosso quarto, por causa da Liz. A Liz ficou um pouquinho doente esses dias, ela estava terminando de se recuperar, e eu sou muito calorento, irmãos, então quando eu fui dormir, eu já falei para a Laís, eu vou tentar dormir, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu vou ter que ir para a sala dormir, e dito e feito, eu fiquei alguns minutos ali, já comecei a suar, eu levantei e falei, amor, vou lá para a sala, e fui para a sala, e deitei lá no sofá, e o nosso sofá é aquele que abre, mas eu nem abri, eu só deitei e coloquei lá o ventilador direcionado para mim. Mas o mais interessante, irmãos, eu estava deitado, daí eu deitei assim de lado, né, no sofá, e estava muito cansado e desmaiei, mas de repente, irmãos, eu acordo no meio da madrugada, e a Ana está no meu meio, dormindo comigo, no sofá. Eu não tenho ideia do que aconteceu. Provavelmente ela me chamou à noite, e eu estava muito cansado e não respondi, e eu acho que ela levantou pela casa e saiu me procurando, e ela viu o pai no sofá e falou, vou dormir com ele no sofá, e ela se enfiou no meu meio, e daqui a pouco eu acordo assim, mano, o que você está fazendo aqui? Mas por que eu estou te dizendo isso? São dias que nós precisamos buscar o Senhor como a Ana busca o Pai, amém? São dias, nós ficamos muito, Senhor, nos acorda de madrugada, querido, você que tem que acordar para buscar o Senhor de madrugada, porque Deus, Ele já fez tudo por nós, amém? Deus, Ele já enviou o seu Filho, Ele te deu salvação, Ele te deu vida eterna, Ele te deu saúde, te deu família, amém? Ele te deu casa, carro para dirigir, casa para morar, te deu um emprego, Ele está te dando sustento, Ele já fez, Ele está te dando muito, mas são dias de nós acordarmos e falar, Senhor, não precisa me acordar não, deixa que eu acordo, deixa que eu vou te procurar, Senhor, onde é que o Senhor está, né? A gente fica muito ali na passagem de Samuel, e eu creio nessa passagem, né, de Deus, ei Samuel, bora, levanta, mas são dias, as estações mudam, as gerações mudam, e são dias que os filhos que estão se levantando, ei Deus, levanta, vamos conversar, vamos falar, vamos ter um tete a tete, tempo de intimidade, quem está entendendo, amém? Glória a Deus. Então perceba tudo que já foi liberado desse altar, nós estamos gerando nesses primeiros dias aquilo que vamos viver no ano, então querido, em nome de Jesus, busque o Senhor como a Ana busca o Pai, amém? Em nome de Jesus, querido, ela era capaz hoje de vir aqui em cima, dormir no chão aqui do altar, se ela não dormisse como ela dormiu agora ali, é que agora ela engatou, daí deu para passar para o colo da mãe, mas quem está entendendo o ambiente desse lugar, amém? Em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 41,
Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 39. Acabou a água, irmãos. Vocês acabaram de colocar aqui, acabou. Aguenta aí, vai ser assim, vamos lá. Gênesis 41, 39 diz: Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te amamos, Deus. São dias, Deus, de te buscar com uma intensidade maior, com uma entrega maior. São dias de te amar mais, são dias de mais paixão, de mais extravagância, Pai. São dias, Pai, de desprendimento, são dias, Pai, de Deus, as amarras serem soltas, as cordas serem desamarradas. Deus, são dias, Pai, de liberdade, são dias, Deus, de prisões sendo quebradas, são dias, Deus, do peso, Deus, sendo mandado embora. Ah, Deus, eu creio que são dias, Pai, de cumprimento da sua palavra, Deus, de se levantar uma geração de filhos e filhas, Pai, que a natureza tanto anseia, filhos e filhos, Pai, curados, resolvidos e apaixonados pelo Abba, Pai. Espírito que habita dentro de nós, clame em alta voz, Abba, Pai, dentro de nós essa noite como nunca antes. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nós estamos desejosos pela Tua presença e queremos agora, Pai, nos apaixonar ainda mais pela Tua palavra, sermos tratados, sermos direcionados. Nós queremos mergulhar naquilo que o Senhor deseja falar, Pai, ou continuar falando nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, você está comigo nessa noite, amém? É noite profética, então você não pode, o que você fizer hoje vai definir os seus próximos dias. Então, entra no Espírito, no rio de Deus, recebe, fala amém, concorda e vamos nessa, amém? É isso aí, em nome de Jesus. Quem já ouviu falar de José do Egito, da Bíblia, amém? Se você nunca ouviu, fica tranquilo, é simples a história dele. José do Egito, ele é filho de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí vem José, que é filho de Jacó. José tem um monte de irmãos com ele, e José é o filho predileto de Jacó. Quem já leu isso na Bíblia? Então, se você é pai e mãe e diz que não tem filho predileto, você está sendo antibíblico, porque diz a Bíblia que Jacó tinha um monte de filho e José era o predileto. Então, eu sei que as minhas irmãs vão dizer que não, meu irmão vai dizer que não, mas meu pai, nós sabemos, não tem jeito. Tudo bem? Fica entre nós e a igreja, né? Nós sabemos disso. A Bíblia diz claramente que José era o filho predileto de Jacó, porque diz que ele era o filho da velhice. Foi um filho que Deus deu, ele era o filho mais novo, e foi um filho então que chegou um pouco mais tarde, numa idade um pouco mais avançada, e Jacó tinha um apego especial, um carinho. E os irmãos lidavam bem com isso? Mas de jeito nenhum. Os irmãos morriam de ciúmes de José. E daí um dia eles queriam matar José. José foi lá ver como é que estavam as coisas no campo. E José, segundo a Bíblia, também era o X9 da família. Gente, que situação de José. Ele era o filho predileto, os irmãos já não gostavam, e ele era o X9 da família. Sabe o que é um X9? É aquele que conta tudo. Leia o texto lá, não estou conjecturando, é bíblico. A palavra diz que José era aquele que ia, via o que estava acontecendo e via falar para o pai: ó pai, os seus filhos lá, o fulano, ciclano, estão fazendo isso, aquilo de errado. E daí, você já imaginou, pronto, montou toda a cena de José. Os irmãos queriam matar, mataram? Não. Estavam quase matando, desistiram de matar, venderam José para uns
vendedores que estavam passando no local no momento. José, ele vai ser vendido, ele vai até o Egito, e lá algumas coisas acontecem com ele. Mas no final, o ápice da história é que José, ele se torna governador do Egito. Tudo bem até aqui? Eu só te dei um resumão de 30 segundos sobre José. Agora guarda o que eu acabei de falar, é só para te apresentar e você saber que nessa pregação nós vamos falar de José do Egito. O tema dessa mensagem é sabedoria para governar. E eu quero começar essa mensagem explicando para você o que é sabedoria bíblica, o que é sabedoria segundo a palavra de Deus. Então é o seguinte, você precisa entender que sabedoria é conhecimento. Amém? E eu quero também se incentivar, se você não está tão acostumado com primícias, são cultos de você anotar, de você receber, então não perde nada do que o Senhor está falando, ok? Eu vou ver na gravação, não vai, então anota agora, anota no seu celular, anota aí escreve, vamos nessa. Sabedoria é conhecimento. Você tem alguém aí que você conhece e fala, rapaz, como essa pessoa sabe das coisas? Sabedoria é igual a conhecimento. Se você pegar a origem da palavra sabedoria, ela vem de Sofia, né? Então até lembra, né, dos nomes que nós colocamos de Sofia. Sofia significa sabedoria, inteligência ampla, completa, usado como conhecimento sobre diversos assuntos. Só que o que eu preciso que você entenda nessa mensagem é o seguinte: existem dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que eu quero chamar de sabedoria natural, sabedoria humana. Na verdade a Bíblia chama de sabedoria humana. E uma outra sabedoria que é a sabedoria sobrenatural. São duas coisas diferentes, muito próximas na sua essência, no seu fundamento, mas são duas coisas diferentes. E como é que eu sei, biblicamente, que existe dois tipos de sabedoria? Não precisa abrir, vai só anotando. Existem dois textos, tem muitos textos na Bíblia falando sobre sabedoria. Foi até difícil selecionar quais que eu traria hoje para nós aqui nessa ministração. Mas existem dois textos para esse momento que nos explicam ou nos mostram que há dois tipos de sabedoria. O primeiro é um muito conhecido, que é Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Presta atenção. Deus iria te dar algo que você pudesse conseguir você mesmo? Pense sobre isso. Pensa comigo. Você precisa trabalhar, não precisa? Gostando ou não? Você precisa trabalhar. Deus vai depositar na sua conta todo mês um salário sem você trabalhar? A não ser que seja um propósito de Deus na sua vida, um milagre, alguma coisa assim. Mas do contrário, por causa lá do Adão, não tem que todo mundo trabalhar? Então como é que o salário vai cair na sua conta? Pelo suor, não é assim? Então se você ficar sentado em casa sem fazer nada todo mês, no quinto dia útil, vai cair de forma sobrenatural um salário nessa conta? Não, volto a dizer, a não ser que Deus queira fazer isso de forma milagrosa na sua vida. Então Deus vai te dar algo que é você que tem que fazer? Não. Mas agora Ele está falando, se você quer sabedoria, você pede para quem? Para Ele. Está começando a pegar? Então existe um tipo de sabedoria, segundo Tiago, que não dá para você conseguir na sua força. Você tem que pedir para Deus, que é só Ele que tem. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Agora, outro texto que vai concordar com o que nós estamos falando é o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, que diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Então agora o texto de Provérbios está falando sobre uma sabedoria que não é essa que Deus dá. É uma sabedoria que você acha que tem. Tá confuso? Vocês estão comigo? Então presta atenção, existe uma sabedoria que é natural e uma sabedoria que é sobrenatural. Vou te explicar de forma mais simples. Se você
começar a estudar algum assunto, e você começar a buscar muitas informações sobre esse assunto, você não vai se tornar uma pessoa sábia nesse assunto? A gente, né, na nossa geração atual, a gente não fala assim: nossa, pastor Anderson, como você é sábio. A gente não usa isso. A gente já vai para mano, como é que você pensou nisso, cara? Mas no momento em que alguém começa a estudar sobre um assunto e começa a aprofundar os seus conhecimentos, o que é que essa pessoa adquire? Sabedoria. Qual tipo? Sabedoria humana, sabedoria natural. Porque sabedoria é conhecimento. Então você pode e deve ser alguém sábio em algum determinado assunto. Em alguma coisa você tem que ter sabedoria. Agora, essa sabedoria sobrenatural, ela é diferente. Vou te dar um exemplo bíblico. Quando pegam e levam a mulher adúltera lá de João capítulo 8 até Jesus, e chegam lá os acusadores, colocam a mulher adúltera diante de Jesus e falam assim: ela foi pega em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. Concorda comigo que isso é sabedoria? É alguém que tem conhecimento, sabe o que está falando. Mas que tipo de sabedoria? Humana. Então presta atenção, as pessoas chegam diante de Jesus com sabedoria humana. Ó, ela foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E o Senhor o que diz? Jesus responde: ué, tranquilo, se alguém aqui não tiver pecado, atira a primeira pedra. Isso está escrito em algum lugar? Até na lei tem uma explicação sobre isso, mas entenda a profundidade disso. Eles vêm com uma sabedoria humana, se achando diante de Jesus e querendo pegar Jesus. E Jesus vem com uma sabedoria divina, sobrenatural. Aí fica só Jesus e a mulher. E aí, cadê aqueles que te acusavam? Foram embora. Então vai, porque eu também não vou te acusar. Porque eu poderia, mas eu não vou. Eu não vou te apedrejar. Sabedoria sobrenatural. Então eu quero que você entenda nesse momento que a sabedoria que nós vamos falar nessa noite não é essa humana que você consegue estudando, mas é uma sabedoria sobrenatural. Eu tentei encontrar uma forma de definir essa sabedoria, e eu escrevi o seguinte: não leve, né, não é bíblico, mas eu acho que vai te ajudar. O que eu quero dizer? Você pode mudar se quiser essa frase, fica à vontade. Mas ó, eu coloquei aqui, ó, sabedoria sobrenatural é uma capacidade de resolver uma situação complexa, porém se não fosse Deus, você não seria capaz disso. Entendeu? Porque a sabedoria humana, você consegue resolver situações complexas, mas essa sabedoria, você resolve situações complexas somente a partir do Deus de Tiago, que fala: quem quer sabedoria? Eu dou. Vocês estão comigo? Essa sabedoria sobrenatural é Deus dando a você um conhecimento necessário para um momento ou uma situação. Tenho várias histórias para contar, mas eu vou tentar ser direto nessa noite para nós aproveitarmos o máximo esse tempo no Senhor. Mas eu lembro quando eu fui promovido alguns anos atrás para ser coordenador. Eu já estava há quatro anos como professor na universidade, dando aula. E quem aqui é da área sabe que dar aula, né, Jô, é uma coisa, e administrar um curso, administrar uma instituição de ensino é outra coisa. Eu sou formado em administração? Não, eu sou formado na área da saúde. Mas surgiu o meu nome, inclusive de forma sobrenatural. Me colocaram, me ligaram os reitores, falaram: olha, a gente está aqui falando do seu nome para essa vaga, a gente acha que tem tudo a ver, que era para coordenar a pós-graduação. E não é para coordenar só a pós-graduação da área da saúde, mas era para fazer a coordenação geral de todos os cursos. Então eu ia ter que administrar os cursos de direito, de engenharia, de administração, enfim, todos os cursos.
Eles falaram, você quer? Eu falei, vamos nessa, vamos ver o que vai dar. Eu lembro que no primeiro dia que eu encontrei a secretária da pós-graduação, eu sentei na mesa, olhei para ele e falei assim, me explica o que eu tenho que fazer? Imagina a situação, o novo coordenador sentou diante da secretária e falou, me explica o que eu tenho que fazer? E ela ficou falando, olha, vou ter que isso e aqui. Ela começou a me dar uma lista de coisas. Eu falei, beleza, deixa comigo. E eu lembro que a reitoria me deu carta branca, só que eu nunca tinha administrado. Então, percebam, no meu currículo, na minha experiência, eu tinha alguma coisa que pudesse me ajudar a fazer o que eu ia fazer? Não tinha. Então eu fui estudar, fui ver algumas coisas, claro, fui fazer a minha parte, mas eu orei e falei, Deus, me dá sabedoria para resolver uma situação complexa como essa. E eu lembro que quando eu levei uma proposta de reestruturação da pós-graduação, porque eles me deram carta branca para isso, eles falaram, olha, começa tudo de novo, muda o que você quiser. Eu lembro que eu cheguei e apresentei a proposta para os reitores, e eu lembro da fala do reitor para mim. Ele falou, olha, você é uma das poucas pessoas que conseguiu me apresentar uma proposta realmente diferenciada, com um olhar totalmente atualizado, enfim. Mas você está entendendo que não foi na minha sabedoria, mas foi naquilo que Deus foi liberando sobre a minha vida. Eu lembro uma vez também que eu dei uma oficina para professores, e professores esses que alguns dão aula ou davam aula desde que eu tinha nascido. E eu termino essa oficina, um curso que eu dei para esses professores. Eu lembro que uma das professoras super conceituadas da universidade, ela pede a fala e ela fala assim, olha, Lorival, eu queria só fazer um comentário. Eu já fui em cursos lá em Brasília, inclusive, né, falando de Brasília, no Ministério da Educação eu já fiz cursos sobre esse assunto, eu já fiz diversas vezes, e eu nunca vi alguém falar como você falou. E antes de dar o curso, o que eu tive que orar e fazer para Deus? Deus me dá sabedoria. E se depender de mim, Deus, não vai dar certo. Você está entendendo? Sabedoria é aplicada a todas as áreas da nossa vida. Não é uma sabedoria que você consegue estudando. É uma sabedoria que você consegue pedindo a Deus, confiando no Senhor. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre essa sabedoria. E eu quero que você abra comigo agora em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Vai dizer assim, Provérbios 3, 13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. Agora, preste atenção em tudo que a sabedoria gera para a sua vida. O homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro. Aí para os investidores da bolsa de valores aí, ó, quer saber o que vai render mais? É sabedoria, não tem jeito. Versículo 15: é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Posso ouvir um glória a Deus aí, amém? Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Olha só a sabedoria que Deus compartilha com você. É a sabedoria que Ele usou para lançar os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou nos lugares dos céus.
por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Você entendeu como a Bíblia trata a sabedoria sobrenatural? Ela está falando que ela é a coisa mais preciosa que você vai encontrar na face da terra. Sabedoria é o que determina o rumo da sua vida em 2025. Só que não é sabedoria humana, é sabedoria sobrenatural. Agora, diante desse contexto, eu quero que você entenda sobre a vida de José relacionada à sabedoria. José carregava essa sabedoria na sua vida. O texto que nós lemos no início, lá em Gênesis, diz que o faraó considerou José, agora você vai ter que vir no espírito agora, para começar a receber essa mensagem. A Bíblia diz que faraó considerou José, um hebreu, o homem mais sábio do Egito. Qual era o currículo de José? Tá pegando? Qual era o currículo de José? Abandonado pelos seus irmãos, dado como morto, escravo, preso injustamente, esquecido na prisão. Esse era o currículo de José. Aí Faraó tem um sonho. Faraó chama os homens mais sábios do Egito. Você tem que entender isso. Faraó chama os homens que estudaram anos e anos e anos a cultura, a magia, os astros, o não sei o que lá. E Faraó conta o sonho. Ei, eu sonhei, tinham 7 vacas gordas. Depois vinham 7 magras. As 7 magras comem as gordas, mas continuam magras. Aí eu tenho um outro sonho. Olha, tinha 7 espigas bonitas. De repente surgem 7 espigas feias, sem nada. As que estão mirradas, feias, elas comem as espigas bonitas e continuam feias, mirradas. O que significa? Silêncio dos homens mais sábios do Egito. Chama José. José, aí Faraó falando para José: eu tenho um sonho que ninguém sabe. Deus sabe. É a fala de José. Não, Deus sabe. Ele fala assim: olha, as coisas ocultas, é Deus que sabe. Deus é que sabe interpretações de sonhos. Ele está dizendo assim: manda, eu não tenho currículo, mas Deus é comigo, vem. Aí o faraó vai e conta a mesma história. Ele fala: tranquilo, vamos lá, deixa eu te explicar, senta aí. Sabedoria sobrenatural. Não tinha currículo, ele não tinha nada. José provavelmente era um rapazinho que se olhava e falava: dá dó. Mas por dentro, irmãos, havia algo dentro dele sobrenatural. Uma sabedoria que foi dada para ele sobrenatural. Não havia qualificação no currículo de José, mas mesmo assim ele era o homem mais sábio do Egito, segundo o faraó. Está entendendo bem sobre sabedoria, né? Então eu quero agora, olhando para a vida de José, aprender com você alguns pontos muito importantes, fundamentais sobre essa sabedoria. O primeiro deles: a sabedoria gera ambientes de paz. Está entendendo? Agora eu estou falando só da sobrenatural, esquece a natural, fica com a sua sabedoria natural aí. Agora estamos falando só dessa sobrenatural, essa que Deus diz: ei, peçam que eu darei. Essa que estava com José e tornou ele o homem mais sábio do Egito. Como que eu olho para a vida de José e eu sei que sabedoria gera ambientes de paz? Porque, só para você entender a história, só um pouquinho, se você não lembra da história de José. Ele é vendido pelos irmãos. Aí primeiro ele vai parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, que era um dos oficiais do faraó lá no Egito, na casa de Potifar, José começa a trabalhar para Potifar. Passa pouquíssimo tempo que José está trabalhando para Potifar. Potifar chega para José e fala assim: José, está aqui a chave da minha casa. Depois de mim é você. Você tem maior autoridade nesse lugar. José resolve tudo. Porque sabedoria gera ambiente de paz.
Potifar falou: eu estou tranquilão, porque José está cuidando de tudo lá em casa. Está começando a entender o que Deus está liberando para nós. Está com ambientes aí na sua família, ambientes de guerra, ambientes de dificuldades. Está difícil cuidar dos filhos, está difícil educá-los segundo os caminhos do Senhor. Então vamos lá, levante suas mãos e peça sabedoria para Deus essa noite. Sabedoria gera ambiente de paz. Como que eu sei disso? Potifar chega e entrega a chave da casa na mão de José e fala: ei, vai filhão, cuida de tudo, porque eu estou tranquilo com você no comando. De novo, qual era o currículo de José? Nenhum. Mas sabedoria gera ambiente de paz. Você viu o versículo que nós lemos de Faraó falando para José, o Zé do Egito, o Zezinho, falou: meu irmão, é só no trono que eu estou. Essa fala de Faraó é maravilhosa, porque Faraó está dizendo assim: ó, rapaz, eu estou quase te dando o trono, eu estou quase me rendendo à sua sabedoria. Mas ele diz assim: ó, só no trono, José, eu sou maior do que você, no resto é você vai. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: Potifar era crente? E Faraó? É o oposto, né? É pior que crente, né? Já pensou? Agora, olha que doideira o reino de Deus. Um filho de Deus, com sabedoria, gera ambientes de paz, inclusive para quem não é crente. Seu chefe é crente? E aí? Está disposto a gerar ambientes de paz no seu trabalho? Está disposto a gerar ambientes de paz na sua casa? O texto de Provérbios diz que na sabedoria há paz. Gente, sabedoria não tem confusão. Sabedoria não tem confusão. Sabedoria gera paz. Pode ter agitação, é diferente, mas confusão não tem. Sabe por que tem agitação? Porque José está na casa de Potifar. E quem é que vai lá tentar o nosso jovem José? A esposa do Potifar. Ele está lá tranquilo, trabalhando, comandando tudo, em paz, está de boa. Vai lá, a coisa ruim começa a atiçar o menino. Vai, vamos namorar. Vamos sair, vamos no Mac. E daí José sai correndo. Você deve saber essa história. Eu não estou lendo, irmãos, porque não dá tempo de ler. São muitos capítulos da história de José. Como já estamos começando, né? Vai começar no Antigo ou no Novo Testamento a leitura bíblica? No Antigo? Então você vai ler, tranquilo. Já começa aí, você vai ler a história de José. Ele foge dela, porque ele tem sabedoria, irmãos. Quem tem sabedoria não fica brincando com o pecado, sai correndo. Dá um de louco, deixa a capa para trás. Mas daí ela vai lá, engana. E para onde que José vai? Vai para a prisão, injustamente. Porque sabedoria não é falta de agitação e nem de injustiça, mas sabedoria gera paz. Tanto é que ele vai para a prisão, irmãos. O carcereiro, o chefe da prisão, pega a chave e fala assim: cuida de tudo. Irmãos, José não ficava sem emprego. Você está entendendo? E ele nem apresentava currículo. Já pensou qual que é o seu currículo? Pô, fui vendido pelos meus irmãos lá. Fui vendido escravo. Mas aonde ele chegava, ele gerava paz. José, ele gerava tanta paz com a sua sabedoria, que a Bíblia vai dizer que haviam outros 2 presos com ele, lá nessa prisão. E devia ter mais, mas no momento da história. E daí diz que José chega um dia e fala assim: mas o que vocês estão tristes? Tipo, na prisão, é claro que eles estão tristes. Mas o José tinha tanta sabedoria, gerava tanta paz, que no meio de uma prisão ele fala: o que vocês estão tristes, caras? Eles começam a contar os sonhos. Olha, eu sonhei, né? Isso e aquilo. Sonhei com cestas. O outro sonhou com pães. Sonhei com a mão do rei pegando o vinho de novo de mim. Ele fala: ó, daqui 3 dias você vai ser restituído à sua posição. Você daqui 3 dias vai, ó, morrer. José começa a interpretar.
mas fique em paz. Gênesis 39:4 diz que agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Querida, a primeira coisa que você tem que saber sobre sabedoria é que sabedoria gera ambientes de paz. Pastor, lá em casa está um quebra-pau danado. É verdade? Na sua casa também acontecem essas coisas? Então estamos com falta de sabedoria. Precisamos pedir. Porque sabedoria gera ambientes de paz. Pode dar uma agitada, pode acontecer umas coisas, mas gera ambientes de paz. Eu lembro, rapidinho, não vai dar tempo. Eu lembro uma vez que eu e a Laís brigamos. Uma situação lá em casa. Brigamos e uma confusão danada. Mas antes de continuar a briga, eu lembro que eu fui para o quarto e eu comecei a orar para Deus. Deus, me dá sabedoria para essa situação. Deus, o que está acontecendo, Pai? Deus, o que eu tenho que fazer? E incrivelmente Deus começou a me responder tudo. Ele falou, ó, você errou nisso, né? É assim, quando você vai falar com Deus é assim, né? Que é a sua esposa, né? Ela errou, não. Ó, você errou nisso, você errou naquilo, ela errou nisso, ela errou naquilo. E eu falei, ei Deus, e agora o que eu faço para resolver? Porque tá feio o negócio. Deus me deu todas as orientações. Falou, agora espera tanto tempo, depois você vai lá, senta com ela no sofá, faz isso, faz aquilo, espera a criança dormir, porque se a criança estiver acordada não vai dar para ter essa conversa. Senta no sofá, olha no olho, explica o que eu acabei de explicar. Irmãos, fui lá, sentei, conversamos, admitimos, ó, errei, me perdoa, olha, é verdade, perdoa, olha, você sabia isso de mim? Não sabia, ó, então entenda isso, e resolvemos paz. Terminamos a noite alegres, felizes, coraçõezinhos. Você está entendendo? Sabedoria gera ambientes de paz. Segunda coisa, sabedoria estabelece governo nos lugares por onde você passa. Você já entendeu? Sabedoria estabelece governo nos lugares aonde você passa. Agora você tem que entender que nós estamos usando José. Eu poderia usar os outros, mas Deus direcionou José. José vai lá para o Egito e para o faraó. Vamos pensar no faraó primeiro. Ele se torna governador do Egito. Coisa boa, né? Foi o ápice da história de José. Mas e quando ele passa na prisão? Ele se torna governador da prisão. Quando ele passa na casa de Potifar, ele se torna governador na casa de Potifar. Sabedoria estabelece governo de Deus pelos lugares onde você passa. Presta atenção, preste atenção nisso. Deus não vai deixar de estabelecer um filho e uma filha dele com governo sobre os lugares onde essa pessoa está. É o que Deus quer. Claro que Deus quer que você esteja na igreja, estabelecendo governo na igreja, na esfera igreja. Mas você sabe que você tem um trabalho, um estudo, você tem uma família. E onde você estiver, Deus quer estabelecer governo sobre a sua vida. Falei para você, José não ficava sem emprego. Por onde ele passava, ele liderava, ele se destacava. E a Bíblia vai dizer que era nítido ali, que ele fazia tudo com excelência, ele era o melhor. Mesmo, agora você tem que entender que sabedoria estabelece governo, seja lá no faraó, no palácio, seja na prisão. Sabedoria é para os dias bons aos olhos humanos, mas sabedoria é para os dias ruins aos olhos humanos. E José, como é que está? No palácio ou na prisão? Ele está em paz. E ele está estabelecendo o governo de Deus por onde ele passa. Eu escrevi essa mensagem de um jeito e antes de vir para cá, Deus pediu para eu virar ela de ponta cabeça. E eu inverti as ordens de tudo que eu ia falar e eu creio que vai fazer mais sentido. Você vai entender daqui a pouco, a gente vai para o terceiro ponto já. Então sabedoria gera paz, mas sabedoria também estabelece governo. Então tem gente que quer ter sabedoria, mas não quer assumir a responsabilidade do governo.
Ai Deus, me dá sabedoria para lidar com o meu chefe. Mas e aí, você está trabalhando para exercer governo no seu trabalho? Ou você é aquele que faz tudo nas coxas, faz tudo de qualquer jeito, que dá umas enganadas aqui, umas enganadas ali, que aceita as coisas que são erradas? Ou você está entendendo para o que Deus te chamou? Para governar as nações, para governar povos, para governar cidades, para governar lugares. E não tem como, você ganha da história de José? Talvez sua história chegue próxima a José, mas você ganha dele. Vendido pelos irmãos, se tornou escravos, e mesmo assim ele estabelecia paz e governo pelos lugares que ele passava. Várias vezes, eu e o pastor Rafa tivemos conversas de tipo, e aí Lori, vamos vir para a igreja, vamos vir trabalhar para a igreja de forma integral. E daí a gente sempre falava, nossa, mas você está lá na universidade exercendo governo. Você está entendendo? Agora, para quem não sabe, eu estou fazendo os dois. Aleluia. Mas você está entendendo? Então tem que entender o que é pedir sabedoria para Deus. É estabelecer paz, mas é estabelecer governo. Tem gente que quer ter sabedoria para criar os filhos, mas não quer exercer governo sobre a vida deles. Sabe o que eu falo? Mas vou falar com amor. Muitas vezes, cara, na nossa geração, cara, você quer criar seus filhos com aquela educação positiva, mas Deus te chamou para estabelecer governo na vida deles. Você não está em pé de igualdade com seus filhos. Você estabelece governo sobre a vida deles. A Ana fala, por quê, pai? Porque eu estou mandando. Por quê, pai? Porque eu estou falando que sim e deu. É ou não é, Laís? Não fico lá, ai minha filhinha, veja só por esse lado. Que lado? Ela não entende nada disso. Ela não sabe se ela quer assistir Peppa Pig, se ela quer assistir a Vera no Reino Encantado. Não tem como. Você foi chamado para ser estabelecido governo sobre os lugares. Então assuma esse lugar. Não é autoritarismo. José não era autoritário. José estabelecia governo de Deus. Você tem que entender que Deus te chamou para estar em lugares e fazer coisas que você vai parar e falar, como é que eu estou fazendo isso? Mas tem uma coisa que é difícil, é criar filhos. 2024 foi um dos anos mais difíceis da nossa vida, meu e da Laís, porque veio a segunda, e cara, a segunda ficou muito mais difícil. E se tem uma coisa que é difícil é criar filhos, mas Deus não te chamou para ficar governo sobre a vida deles. Sabedoria, mas governo. Na hora que eu paro e como é que eu vou lidar agora com a irmã ali? Às vezes ela rosna para mim. Quem é da família sabe que é verdade. Ela rosna para todo mundo, na verdade. Porque ela rosa para mim, eu roso de volta. Mas você está entendendo? Cara, José, pelos lugares que ele passou, ele estabeleceu governo. Não tem jeito. Então você está entendendo? Às vezes a nossa vida, ela está de ponta cabeça. Ela tá uma confusão. Não tem paz, não tem nada. Mas é porque você não está entendendo o fluxo do reino de Deus. O fluxo do reino de Deus é sim sabedoria, mas é governo. Jesus chega na terra como filho de Deus. E ele fala, ó, se eu cheguei, o reino chegou. E o reino não é físico, o reino é um governo. Pensa no homem mais sábio da terra. Em todos os lugares, José agiu com sabedoria e o governo de Deus estava sobre ele. Quando o governo de Deus vem sobre nós,
Eu vou precisar liberar isso sobre a sua vida. Quando o governo de Deus vem sobre nós, não tem esse negócio de eu sou tímido, eu sou mais introvertido. Cara, o governo de Deus vai estabelecer governo, seja a sua identidade, qual ela for. Vai ser na sua identidade, do seu jeito, no seu modo de falar, mas vai estabelecer governo. Chega de desculpas, se posiciona no ano de 2025, peça sabedoria, mas se posicione no governo que Deus tem para a sua vida. Nós fomos chamados para governar, mas o governo só se estabelece com sabedoria. Eles estão de mãos dadas. Nós fomos chamados para governar, mas o governo só se estabelece com sabedoria. Eu sou o mais forte, não importa. Eu sou o mais inteligente, não importa. O que você precisa é de uma sabedoria sobrenatural para estabelecer o governo de Deus pelos lugares que você passa. Vou ter que contar mais um. Vamos até meia-noite hoje, amém? Aleluia, então vamos. Seguinte, um dia eu estava indo para uma aula. O pessoal do Último Redenção sabe dessa história. Contei acho que pela primeira vez no Último Redenção. Estou indo aplicar uma prova, um exame de recuperação. Exame é a última chance de misericórdia que um aluno tem de não ser reprovado na disciplina. Ele já foi ruim no semestre todo, é a verdade, né? Se você é aluno, você sabe disso, se você é professor, você sabe mais ainda. Ele não foi bem no semestre, mas existe um último ato de misericórdia do professor, que vou te dar uma última chance. Estuda tudo, vai ser difícil, mas estuda, se você passar, aprovou. Estou indo eu para um exame, era uma turma muito grande de 120 alunos, metade tinha ficado para exames, 60 ficaram para exames, era alguma coisa assim, eu não lembro os números exatos. Só que, então assim, eu fui para o exame, eu falei, 60 ficaram para exame, paz, eu preciso de sabedoria hoje. Eu fui no caminho orando. E eu não costumo fazer esse tipo de oração específica, mas eu orei. Eu falei, Deus, hoje o ambiente não vai estar legal. Eles estão morrendo de medo, a prova é difícil, mas Deus me dá sabedoria. E eu senti alguma coisa meio sobrenatural nessa oração. E eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa. Quando eu chego na sala, resumindo a história, os alunos começam a me falar assim, professor, aquela lista de exercícios que você mandou, vai ajudar na prova de hoje? E que lista de exercício? Eu achei que eles estavam falando de alguma coisa lá do início do semestre. E eu assim, vai ajudar, né? Assim, meio que não entendendo. Aí passavam uns 2 minutos, mais um aluno, professor, e aquela lista de exercícios? E eu, lista de exercícios, vai, né? Aí quando foi no 3º e 4º aluno, eu falei, vem cá, que lista é essa? Me dá aqui essa lista, deixa eu ver o que vocês estão falando. Quando eu pego, é a minha prova. Eu fui ficando vermelho na hora. Aí eu falei, vocês estão preparados? Eu falei assim, quem que mandou isso aqui para vocês? O coordenador. Aí eu fiz assim, eu já volto. E eu tinha que ir caminhando até a coordenação. Eu falei, Deus, eu vou dar um soco na cara desse cara agora. Me segura que eu vou arrebentar esse cara na porrada, vou quebrar tudo, tô nem aí, Deus. Cheguei para ele e falei, como que você manda a minha prova para os alunos antes da prova? Aí ele começou, não, meu Deus, eu fiz isso, puxa vida, nossa, que surpreso que eu estou. Ele começou, é porque eu tenho uma pasta lá que tem alguns exercícios, e eu quis ajudar eles a estudarem para a sua prova, acho que mandei por engano. 5, o cabeçalho escrito exame de recuperação, professor Lorival. E eu falei para ele, primeira coisa, eu sou o professor deles. Se eles precisam de lista para estudar, eu é que passo para eles, não é você. Aí ele já tinha perdido toda a autoridade sobre o assunto, que vocês já entenderam o que aconteceu, né? Porque se muitos se reprovam, a instituição vai querer saber por que muitos se reprovaram. O coordenador ficou com medo. Mas quem governa precisa ter medo, ou tem que ter medo, pode até gelar a barriga, mas tem que ter sabedoria, estabelecer governo de Deus. Eu olhei para ele e falei, então é o seguinte,
eu vou rasgar essa prova e agora vai ser tudo dissertativo e eu vou inventar as perguntas agora, tá bom? Aí ele, não, sim, é o mais certo a fazer. Voltei, quando eu voltei, os 60 alunos estavam pálidos, com os olhos desse tamanho. Eu falei, senta aí, cambada. Vocês não têm culpa, mas vocês também. Claro que alguns já tinham sacado o que tinha acontecido, mas aqueles que falaram comigo da lista estavam na inocência, achando que era uma lista para estudar. Falei, senta aí, agora preste atenção. Quando eu fui descendo, na ida e na volta eu fui, Deus, me dá sabedoria, Deus. Voltei para a sala. O que eu podia ter feito com esse coordenador? Eu não podia ter acabado com ele, diante da sala? Podia. Cheguei diante da sala e falei, ó, é o seguinte, todo mundo erra. Eu erro, vocês erram. O coordenador errou, ele não devia ter feito isso. Então agora vai ser assim, assim a prova. Aí teve uma que teve a ousadia de falar, mas isso é injusto. Eu falei, eu vou jogar essa mesa em você. Aí os outros já fizeram, cala a boca. Sabedoria para governar. Vocês estão entendendo? A pergunta mais importante é, por que eu estou falando disso? Lembrei, porque nós fomos chamados para governar pelos lugares que passamos. Agora, Romanos, guarde isso, anote, Romanos 5,17, não precisa abrir, só anote. Romanos 5,17 diz, preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. De quem que Paulo está falando? De Adão. Adão pecou, Adão e Eva caíram, a transgressão veio, o pecado veio. Aí Paulo está dizendo que pelo pecado de Adão, quem que se tornou rei, governador do mundo? A morte. Aí ele disse, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Agora ele vem, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e dádiva da justiça. Quem são aqueles que receberam graça e justiça de Deus? Quem? Somos? Agora presta atenção. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A palavra que reinarão é governo. Presta atenção o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, se lá no jardim do Éden a morte se tornou governador e ela agora reina pelo mundo, agora em Cristo Jesus, o segundo Adão, novos governadores foram estabelecidos na terra. E quem são eles? Nós, a igreja de Cristo Jesus. Não está falando do governo da eternidade, está falando reinarão em vida. Você está vivo? Amém? Você está vivo? Então há uma palavra profética de Deus. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para governar, é a palavra de Deus. Jesus morreu na cruz para que a morte fosse vencida, mas o trono do governo da terra nesse momento fica para os filhos e filhas. Não estou falando do trono eterno nem nada disso, entenda, é um governo terrestre, é um governo na terra. Porque Adão, quando foi criado, ei Adão, domine sobre os animais, domine sobre a terra, domine sobre tudo. Você é o governador do jardim do Éden. O pecado veio e acabou com isso, mas em Cristo Jesus, Deus reestabelece o governo para as nossas vidas. Isso aqui não é para você se achar a última bolacha do pacote. Nossa, sou governador. Isso aqui é para você entender o que é que você foi chamado para fazer. Isso aqui é para entender porque é que Cristo realizou tudo o que Ele realizou por mim e por você. Não é para você ir lá para o trabalho, ai meu Deus, mais um dia de trabalho, ai meu chefe, governo e sabedoria. Se está faltando, então peça porque Ele dá abundantemente para aqueles que pedem. Vocês estão comigo, amém? Estão aguentando aí, está tudo bem? Dá um glória a Deus quem está aguentando aí. Aê. Esse texto de Romanos 5,17,
ele fala de filhos estabelecendo um governo de Deus na terra. Então você foi chamado para governar, mas governo se estabelece com sabedoria. Governe e haja com sabedoria na sua família. Governe e haja com sabedoria no seu trabalho. Governe e age com sabedoria na sua universidade, nos seus estudos. Governe e haja com sabedoria nos seus ministérios, na sua igreja. Para a gente finalizar, então não se esqueça, sabedoria gera ambientes de paz. Sabedoria estabelece governo nos lugares por onde você passa. E a última para você aqui, sair voando desse lugar. Sabedoria é dada para quem tem visão. Mas não é só pedir que ele dá de graça. Mas a Bíblia complementa quando o assunto é sabedoria. Sabedoria é dada a quem tem visão. Tem gente que vive pedindo sabedoria para Deus, mas não tem visão nenhuma sobre a sua vida. Não sabe de onde veio, onde está e nem para onde vai. Sabedoria dada para quem tem visão clara da sua vida. Talvez não tão assim, com todos os detalhes, mas sabe para onde está indo. Sabe por que José estabelece paz e governo pelos lugares por onde ele passa? Porque lá com 17 anos, ele assume o governo do Egito com 30. Mas com 17, Deus fala com ele. Imagino ele chegando no café da manhã. Isso aqui sou eu conjecturando, não precisa acreditar não. Eu imagino ele chegando no café da manhã. Gente, vem cá, os irmãos, os amorzinhos da vida dele. Gente, vem cá, tive uns sonhos com vocês. É mesmo, José? O que é que você sonhou? Sonhei assim, que estava o meu feixe de trigo e o de vocês. E daí o de vocês assim, se curvavam diante do meu. Olha que da hora. Aí eu tive um outro sonho, que o sol, a lua se dobravam diante de mim. Pai e mãe, acho que é vocês. A Bíblia diz que Jacó deu uma repreendida ali em José, tipo assim, nasceu ontem, está achando o quê? Nunca ouvi falar do Deus de José. Ainda, né? Só que sou eu conjecturando, por favor, tá? Mas a Bíblia diz que Jacó fica refletindo sobre aquilo. Os irmãos ficam enlouquecidos. Nós vamos se dobrar diante de você. Deus falou, então vamos. Por que José estabelece paz e governo pelos lugares por onde passa? Porque ele tinha uma visão clara do destino dele. Estou aqui na prisão, meus irmãos não estão, não é aqui o destino final. Porque eu sonhei que eles vão se dobrar. Não faz sentido eles serem presos e se dobrar aqui. Você está entendendo? Quem tem visão clara, governa e tem sabedoria. Porque você tem que entender que sabedoria é a ferramenta para você chegar na visão. Encontrei um homem segundo meu coração. Lembra Davi? Cuidava de ovelha, brigava com urso e leão, era briguento. Mas Deus viu aonde ele ia chegar. Falei, deixa eu te dar sabedoria. Aí ele está lá, podendo matar Saul. Fala, não, Deus, ele é o rei, eu vou honrar a vida dele. Deus não me chamou para isso não. Não é matando ele que eu vou chegar no meu destino. Quem está entendendo? Talvez você está muito tempo pedindo sabedoria para Deus, mas essa noite é noite de pedir visão para Deus. A sabedoria vai vir como uma ferramenta para te impulsionar e te levar para o destino. Mas você precisa ter uma visão clara para onde você está indo. A Teté ministrando hoje, e eu sempre me lembro. E ela ministrando, a igreja lotada hoje,
Vocês não têm noção do trabalho que ela deu. A Teté sentava comigo há muitos anos atrás, e ela vinha contar todas as coisas que ela aprontava, né, Teté? E eu ficava, Deus, me dá sabedoria, Pai, o que eu vou falar para ela? E às vezes eu nem falava muita coisa, né, Teté? Eu falava, tá bom, então tá bom. Mas eu lembro, e ela sabe disso, desde as primeiras vezes que eu olhei para ela, Deus me deu uma visão do destino dela. E eu via a Stephanie ministrando para multidões, cantando para multidões. E todas as vezes, ou quase todas, que ela vinha nessas crises de eu aprontei, eu fiz isso, eu falava, ei, eu não te enxergo dessa forma, eu te enxergo como Deus me mostrou. Que você tem que ter uma visão clara. De cara, estava olhando a Stephanie ministrar hoje, já casada com a Maria, e contando testemunho, e milagres, e liberando unção. Eu falava, ei Deus, o Senhor é Deus de destinos, o Senhor é Deus de visões, o Senhor é Deus que cumpre as suas promessas. Eu lembro o dia, domingo, já contei isso algumas vezes, a Stephanie chega num culto de domingo à noite, no final ela me chama em prantos, dizendo, ei, eu não aguento mais vir para a igreja, querer Deus, buscar Deus, mas na segunda-feira abandoná-lo, ir para o pecado e mergulhar. E ela falou, e eu estou sentindo Ele me chamar, mas eu estou com medo de me entregar e depois me desviar de novo. E naquele momento o Espírito veio dentro de mim e falou, dessa vez não vai ter volta, porque dessa vez ela não está sendo tocada pelo emocional, como já foi liberado aqui nessa noite, ela está sendo chamada pela voz do Deus vivo. Então você quer ter sabedoria para governar, você quer ter paz pelos lugares que você passa, essa é uma noite de você clamar, ei Deus, eu preciso de uma visão clara, de para onde eu estou indo. Você quer sabedoria para o seu trabalho, mas e aí, qual é a visão do seu trabalho? Aonde você vai chegar nesse trabalho? Quer ter sabedoria para a sua família, mas aí qual é a visão sobre a sua família? Tem gente que fala assim, pastor, suas filhas são bonitas, hein? Você vai ter que orar muito. Sério, cara. Eu vi a Ana meses antes dela ser concebida em uma visão. É sério que você acha que agora eu vou começar a orar por ela? Você está entendendo? Eu lembro que quando a Laís já estava grávida da Ana, num dos cultos, eu estou de olho fechado e eu enxergo a Ana no altar, cantando. Eu não sei se você está entendendo. Visão. No caminho, Deus te dá sabedoria. Lá na adolescência dela, ela vai ter as crises de adolescente que todo mundo tem. O que eu vou precisar me lembrar? Do destino. E daí o que eu vou pedir? Sabedoria. O que eu vou estabelecer? Governo. Não precisa desesperar. Minha filha, é o seguinte, Deus te chamou para algo. Deus te chamou para um propósito. Deus me dá sabedoria para ensiná-la o caminho que ela deve andar. E aí, você quer ter sabedoria, quer governar sobre a sua família? Qual é a visão que Deus te deu sobre a sua família? Porque a visão é que te vai mostrar o caminho e vai te dar sabedoria. José sabia qual era o destino dele. A Bíblia diz que quando os irmãos jogaram ele no poço e queriam matá-lo a Bíblia diz que José clamou pela sua vida. Então, saber a visão, saber o destino, não livra você de ter medo, de ter alguma insegurança, de ei, o que vai acontecer agora? Mas você precisa ter uma visão clara sobre quem você é, para onde você está indo e tudo que envolve a sua vida. Falei para vocês, foi o ano mais difícil da minha vida, 2024. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, família é propósito de Deus para a minha vida, sim ou não? É claro que é. Então eu estou aqui, Deus, me ajuda a aguentar mais um pouquinho.
Me ajuda, Pai, a aguentar mais um pouquinho. Ajuda a Laís, Deus, a aguentar mais um pouquinho. Porque o destino é muito melhor, cara, do que a trajetória. O destino é muito melhor. Tem coisas que não dá para entender na trajetória, mas nos destinos você vai entender. Tem coisas que não dá para ficar explicando no meio do caminho, mas lá no final você vai entender. Mas você tem que ter uma visão. Essa noite, Espírito Santo, é a noite de abrir a nossa visão, é a noite, Deus, de trazer revelações, Pai, em nome de Jesus, do destino das nossas vidas. José tinha uma visão clara de Deus, tinha uma visão clara sobre a sua vida, tinha uma visão clara sobre o seu propósito e sobre o seu destino. Aí foi vendido, foi escravo, foi injustiçado, mas ele sabia para onde ele estava indo. No meio do caminho, Deus, me dá sabedoria, me revela sonhos, me faz trabalhar certinho, direito, para que eu possa chegar no meu destino. E aí, vocês estão bem? Vamos ficar de pé? Louvor, sobe aqui, me ajuda. Falei da Stephanie aqui, primeiro culto do ano, ela está ministrando louvor, eu estou pregando, irmãos. Meu Deus, você não tem noção do que Deus pode te dar de experiências, do que você vai usufruir, das visões que você vai ter. Porque quantos foram os dias que eu tive que chorar com ela, que eu tive que meu Deus, e agora, o que vai acontecer? Mas Deus nos chama, Ele aponta para um destino para as nossas vidas. Ei, filho e filha, você foi chamado para estabelecer governo de Deus, e Ele já declarou, não é algo que Ele pode te dar, a sabedoria, Ele vai te dar sabedoria, mas entenda, se posicione no lugar de governo, se posicione e nessa noite peça, Senhor, me dá uma visão clara, Deus abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Tem pessoas aqui nessa noite que estão passando por dificuldades, tribulações, por guerras, por angústias. Ei, presta atenção, esse não é o seu destino, é só a trajetória. Então para de se desesperar e começa a pedir sabedoria, começa a pedir visão, começa a enxergar além do natural e começa a estabelecer governo de Deus pelos lugares. Vamos lá, a sua família está esperando você estabelecer governo sobre ela. O seu local de trabalho está esperando você estabelecer governo. Deus já está pronto para liberar sabedoria. Os locais estão esperando por você. Então o que falta nessa equação? Você fala, ei Deus, vamos nessa, Pai, conta comigo, Deus, abre a minha visão e me dá sabedoria em nome de Jesus. Vamos lá, querido, comece a levantar sua voz nesse lugar. Depende de você, não depende de mais nada nessa noite. Vamos adorar o Senhor, pode liberar aí a canção, vamos nessa, em nome de Jesus. Vamos lá, comece nessa noite a orar. Deus, abre a minha visão espiritual. Deus, me dá uma visão clara sobre o meu propósito. Talvez Ele não vai te contar detalhes, mas nessa noite, provavelmente você vai começar a ver coisas com os olhos espirituais. Você vai começar a enxergar com olhos espirituais. Talvez você vai começar a ter impressões no Espírito. Talvez você vai começar a ouvir a voz do Espírito te dizendo coisas. Mas ei, vamos lá. Hoje é o primeiro dia do ano e Deus já quer te mostrar o último dia desse ano. Espírito Santo, venha sobre nós essa noite. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam?
céu do nosso orgulho. Veja os tronos de outros seis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros seis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros seis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Vamos lá, pais. Se você está com o seu filho, essa é uma noite de você orar por ele. É uma noite de você estabelecer governo de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Então vamos lá, em nome de Jesus. Se tiverem filhos lá atrás, eu preciso que tragam aqui para o altar, para a nave do templo. Pais, é hora de você estabelecer. Põe a mão sobre a cabeça do seu filho, põe a mão sobre a cabeça da sua filha. Estabelece governo, estabelece destino para ele e para ela nessa noite. Em nome de Jesus, começa a declarar, começa a permitir que Deus abra sua visão a respeito dele, abra sua visão a respeito dela. Ei, vamos lá, você enxergava seu filho, a sua filha de uma forma natural, mas hoje é noite de sabedoria sobrenatural. Hoje é noite de você enxergar o que os teus olhos naturais não podem ver. Você só vê às vezes malcriação, uma resposta malcriada, mas Deus, o Criador dos céus e da terra, tem um destino, tem um propósito, tem um chamado, tem algo para revelar nessa noite. Comece a estabelecer governo, comece a estabelecer propósito. Vamos, libere unção sobre eles, libere unção sobre os filhos nessa noite. Libere, comece a levantar a sua voz, comece a enxergar o que até hoje você não enxergou, comece a ver o que até hoje você não viu. Deixe Deus te levar, deixe Deus te mostrar ele com 40 anos de idade, deixa Deus te mostrar ela com 40 anos de idade. Ei, as dores, os choros, as orações vão gerar frutos na vida deles, vão gerar frutos para a glória do Senhor. Vamos, estabeleça aquilo que Deus te chamou. Você é governo de Deus na sua família, você é governo de Deus na sua casa. Ei, comece a profetizar, abre a sua boca, comece a declarar sobre os lugares onde ele vai pisar, sobre os lugares onde ela vai pisar. Nós estabelecemos, Senhor, o teu governo, a tua vontade. Ei, Deus está levantando os filhos e as filhas aqui para as nações. Ei, Espírito, venha nessa noite. Isso, vamos, profetize, vamos mais, abre a sua boca, ei, você que está tentando engravidar e o ventre não está produzindo, coloque a mão nessa noite. Liberamos a cura sobre as gerações, liberamos a cura sobre o ventre em nome de Jesus. Libera, faz o teu milagre, Senhor.
Ei, vamos, libere uma oração espiritual. Libere uma oração espiritual nessa noite. Ei, Espírito, 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 venha, batiza com fogo essa geração. Vamos, abre a visão, Deus, abre a visão dos pais, vamos, abre a visão das mães, Espírito, mostra agora, Pai, ei, vamos, ei, você que não estava engravidando, nós vamos ver você na próxima primícia, dando testemunho do seu filho e da sua filha. Porque Deus quer levantar uma geração de governo, uma geração para Ele derramar a sua sabedoria. Eu vejo profissões, eu vejo nações. Ei, Espírito! Ei! Para de olhar com olhos naturais. Vamos, enxergue o que o céu vê. Enxergue o que o céu vê. Que se abram os céus sobre nós essa noite. Que se abram, Pai, em nome de Jesus, aquilo que não conseguíamos ver. Nós queremos ver, Deus. Nós liberamos batismo com fogo sobre os filhos, sobre as filhas. Nós liberamos o falar em línguas essa noite sobre os filhos e as filhas. Nós declaramos, Pai, que eles vão viver muito além do que nós vivemos. Nós declaramos, Deus. Sobre as nossas vidas, o Espírito Santo de Deus trouxe claramente algo ao meu espírito enquanto o pastor Lorival estava compartilhando a mensagem. Se muitas vezes, até mesmo na nossa nação, nós ouvimos, mas está tudo errado, deixa eu dizer algo. Pode todos fazerem errados, mas o governo do Espírito sobre nós, querido, é estabelecido para que sejamos a justiça de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Nós temos um setor administrativo aqui nesta igreja. As duas pessoas do setor administrativo desta igreja não são pessoas de tempo integral da igreja. São pessoas que se dedicam e trabalham fora, querido. Mas escute, todas as vezes que eu ligo, todas as vezes que eu mando uma mensagem, queridos, eu me impactei, agita aí. Eu me lembro do dia que eu mandei para a Gi uma mensagem, era próximo da 1h da manhã, porque tínhamos que resolver algumas demandas e algumas situações. E a Gi, pastor Lorival, ela chegou e disse sim. Eu disse, desculpa te mandar a mensagem agora, mas a gente precisa de resolver isso. E ela disse para mim assim, pastor, você pode mandar a mensagem a hora que for. Eu não sei se você está entendendo o governo, querido, do Espírito. Ano passado, querido, teve um determinado momento dos setores de movimentações administrativas da igreja. O pastor Anderson trabalhando durante o dia, nós nos falávamos pelo menos umas 4 vezes no dia.
Eu estou querendo dizer que Deus está nos chamando para ser uma igreja que exerce governo. O que está sendo liberado aqui, escute, Otávio, você é um líder do staff que não vai precisar de pedir para as pessoas se colocarem na escala. Elas vão se apresentar. O sentido, querido, de voluntariado aqui não é o sentido de fazer de qualquer forma, é o sentido de fazer, querido, debaixo do governo do Espírito. Não sei se vocês estão entendendo. Irmãos, vocês seguiriam um pastor que é adúltero, um pastor que é corrupto, um pastor, querido, que vive de qualquer forma? Vocês não seguiriam. O que Deus está dizendo para nós é: eu tenho um impacto da glória para esse tempo de 2025. E o lugar que nós vamos caminhar é um lugar de governo. É isso que está sendo liberado. Está aqui, querido, meu filho, envolto com a nação brasileira. Eu poderia envolvê-lo, querido, com a nação dos Estados Unidos da América. Mas eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor, Ele tem os seus remanescentes. E eu creio, querido, no poder do impacto de um tempo do governo do Senhor sobre os nossos dias, a nossa cidade e a nossa nação. Quantos estão entendendo? Então é necessário liberar essa realidade, queridos, em nome do Senhor Jesus. Eu vejo o pastor Lorival, esse metanoio. Eu me lembro, nós temos 7 anos caminhando juntos. São 7 anos. Dentro desses 7 anos, lá nos Cimos, quantas vezes nós estávamos lá arrancando mato do estacionamento. Quantas vezes nós estávamos lá pintando o estacionamentozinho. Quantas vezes nós íamos cultuar com 6, com 10 pessoas. E Deus está fazendo. Quantas vezes conversamos e falamos realmente: puxa, pastor, é o anseio, o meu coração pela igreja, pelo Senhor. E você estava lá exercendo governo na faculdade, mas nunca deixou de liderar os jovens, de impactar a sua geração, de fluir, de ministrar. É uma mentalidade de governo, não é uma mentalidade de barganha, não é uma mentalidade de troca. Eu faço porque o Senhor me dá. Ele já deu tudo, igreja. É além, é além, é além. Deus está nos chamando para ir além, queridos. Aleluia. É esse o lugar que é o governo do Espírito, queridos. Então não reclamemos e não olhemos mais para aquilo que está acontecendo. Nossa, mas está acontecendo escândalo na igreja tal, na igreja do fulano de tal, na nação brasileira os escândalos estão acontecendo. Não, vamos olhar para nós. Ei, olha aqui, olha para nós. E vamos então assim exercer o governo que Deus quer que nós exerçamos, com sabedoria. Quantos estão entendendo essa liberação nesse primeiro dia? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então nós vamos além, queridos. Nós vamos além. Sai da frente, porque nós vamos além em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, olhe para o seu filho, olhe para a sua filha. Agora verbalize, profetize, olhando no olho dele, olhando no olho dela. Fala aí o que Deus te trouxe. Fala: olha, filho, você é isso, você é aquilo, você é uma bênção para essa nação. Fala aí: olha, eu vi você fazendo isso, eu vi. Não tenha medo, vai lá, libera. Ei, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Aí você aí que não tem filhos ainda, tá falando: puxa, não tem. Ele está ministrando agora. Vamos lá, coloca a mão. Você que não tem filho, coloca a mão sobre a sua cabeça. E agora nós começamos. O Espírito começa a revelar os propósitos.
Começa a revelar agora, Pai, o destino. Começa, Deus, em nome de Jesus. Vamos lá, você está perdendo a chance de pôr a mão na sua cabeça. Começa a falar: Deus, vamos lá, me mostra muito mais além do que eu já enxerguei sobre a minha vida. Começa a pedir para Deus, vamos lá. Você vai começar a enxergar agora. Você vai enxergar coisas que talvez você não sabia sobre a sua vida, mas Deus vai começar a soprar agora. Vamos lá, Espírito, começa a trazer revelação. Começa a trazer revelação. Começa a trazer governo. Começa a estabelecer, Pai, teus sonhos, os teus propósitos para nós essa noite. Ah, querido, vamos lá, nós estamos quase terminando, mas há uma unção de Deus ainda sobre esse lugar. Eu sinto um óleo ainda sendo derramado do Senhor nessa noite. Eu sinto ainda algo. Ah, Espírito Santo. Pai, mãe, esse filho, essa filha foi emprestado para você por Deus. Esse filho, essa filha foi emprestado para você por Deus, para que você fosse aquele guerreiro que lança a flecha em direção ao alvo. Vamos lá, lança o seu filho, a sua filha nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós agora pedimos, Pai, pela Tua paz. Nós pedimos, Deus, agora pelo Teu refrigério, Pai. Vem encher, Pai, nossas vidas com Teu soprar, Senhor, sobre os pais e filhos. Liberamos Teu soprar, Senhor. Ah, Espírito. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti. Cantamos amém.
Mais uma vez um grande coral cantamos amém. Amém, amém. Vamos lá, banda. Última vez que a bênção. Declara, igreja, que a bênção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de teus Sua filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, É por ti, é contigo, é por ti. E para encerrar vamos cantar amém. Uma só voz nós cantamos. Amém, amém, Levante suas mãos bem alto e aplauda o nome do Senhor.